já estamos continuando a gravar, espero que autorizes, né? Claro. E, enfim, bom, gente, acho que o pessoal já entrou, Andressa? Sim, estão na Tá, sala. ótimo. Tá. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Começamos hoje um pouquinho mais tarde, mas isso também foi uma gentileza da nossa convidada especial de hoje, a professora Cláudia Toledo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Porque nós acabamos trocando as datas, em função também da minha filha, no dia 4, ela concordou gentilmente em fazer essa troca, mas ela também só podia começar às 10h30 em função das aulas dela na universidade. Então, a satisfação ter mais uma convidada ilustre conosco, né, a professora Cláudia Toledo, que é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, como já tinha referido, né, docente permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito e Inovação, né, um tema que nos é cada vez mais caro, né, porque nós temos também aqui uma linha de pesquisa já há alguns anos nessa área de Direito, Ciência e Tecnologia, né, inovação. Nós também temos isso, já introduzimos isso, linha nova, nem mais tão nova, né, já no outro quadriênio, né, no nosso programa, também nos permite aqui, acho que até aumentar a nossa interlocução. Eu tenho doutorado em Teoria e Filosofia do Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, tenho um estágio pós-doutoral na Universidade de Kiel, Christian Albert Universität zu Kiel, Universidade de Kiel, de forma mais simples aqui, com o professor Robert Alexi, né? Se não me falha a memória é isso, né, Cláudia? Claro. E também, em função disso, claro, o professor Alex, nós sabemos, trabalha muitíssimo, aliás, é o foco dele, né, com teoria do direito, também filosofia do direito e direitos fundamentais, um dos nossos livros de cabeceira, e tem também estágio pós-doutoral na Federal de Santa Catarina, né, também uma universidade, nós sabemos, altamente prestigiada, nós temos também colegas lá com interlocução já de longa data. Então, a satisfação, Cláudio, de ter conosco. O tema é um tema extremamente atual, como nós sabemos, né, ativismo judicial ou controle judicial, né, já coloca realmente aqui um problema de plano, né, no título, né, o estudo a partir da análise argumentativa da fundamentação de decisões judiciais. Ou seja, realmente mescla bem, né, com um outro problema que é a teoria da decisão, né, e teoria da argumentação, que obviamente no controle judicial, né, e também naquilo que se considera ou não, né, como no ativismo, termo que é por si só já polêmico, né, ninguém melhor do que a Cláudia para conversar conosco. Tá? Então, já passo desde logo a palavra para a nossa convidada e vou emudecer o meu microfone. Certo. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do professor Ringo Sarlet para estar aqui fazendo essa exposição para vocês. E, para mim, é uma satisfação estar aqui podendo apresentar esse trabalho para o professor Ringo Sarlet, para os alunos e colegas, especialmente porque o professor Ringo Sarlet é uma referência no Brasil hoje, especialmente sobre os temas direitos fundamentais sociais, em especial, Estado democrático de direito, né? E esses são os temas que eu considero assim o topo daquilo que nós conseguimos elaborar no nosso processo civilizatório. Direitos humanos, direitos fundamentais, regime democrático de direito, Estado democrático de direito. Então, não poderia ser temas de maior relevância do que aqueles aos quais se dedica o professor Ringo Sarlet com maestria. Me é um prazer, então, estar aqui com vocês. Bom, essa exposição que eu vou fazer, ela se refere eu vou trazer aqui os resultados finais, as conclusões finais de um projeto de pesquisa de 2 anos de duração que nós fizemos aqui em Minas, com o financiamento da FAPEMIG, a Fundação do Estado de Minas Gerais, de Amparo à Pesquisa, no qual nós, então, procuramos. O ponto de partida desse projeto foi ativismo judicial
identificar cientificamente o conceito de ativismo judicial, porque se escuta muito que não, o judiciário brasileiro é ativista, e uma afirmação reiterada de ativismo, e tão reiterada é a afirmação quanto sem fundamentação. Eu queria, então, conhecer melhor essa temática, trazer critérios objetivos para identificar o ativismo ou não, para, então, chegar à conclusão se o Poder Judiciário é efetivamente ativista ou não. E, para isso, nós fizemos, então, um estudo comparado no Brasil, da jurisprudência constitucional com a infraconstitucional, então, do STF, com um TJ de cada uma das 5 regiões brasileiras, nós escolhemos um TJ representativo, e, em âmbito internacional, a comparação entre o nosso Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional da Argentina, México e Alemanha, né? Então, na América Latina e um país da Europa. Então, essa pesquisa ela se constituiu de uma fase de pesquisa bibliográfica, teórica, justamente para construir esse conceito de ativismo judicial, e a parte empírica, essa pesquisa jurisprudencial. Então, quanto ao conceito, né, de ativismo, que foi o ponto de partida. A origem dessa expressão, ativismo judicial, ela é dos Estados Unidos, e, embora seja controverso quando exatamente surgiu, se no século XIX, se no século XX, o fato é que, independentemente da época em que realmente surgiu, a questão central em relação a esse tema é a de que existe um excesso ou uma distorção no exercício da função jurisdicional no caso de ativismo judicial. O ativismo judicial, ele, então, representaria uma atuação excessiva do judiciário na sua prestação jurisdicional. Com isso, reunindo a contribuição dos Estados Unidos ao estudo da origem com aquilo que a nossa literatura jurídica desenvolveu, nós chegamos ao conceito de ativismo judicial como a interferência judicial indevida na competência dos outros poderes públicos. Indevida justamente porque excessiva, distorcida. Acontece uma ingerência na margem de competência de outros poderes. Isso o ativismo judicial. O controle judicial, por sua vez, é uma interferência judicial também, mas devida. Devida por quê? Em cumprimento ao sistema de freios e contrapesos que integra o princípio da separação dos poderes. E aí está a questão: quando é que a interferência judicial, no caso concreto, está sendo devida ou indevida? Ou seja, no caso concreto, nós estamos diante de um ativismo judicial ou de um controle judicial? É claro que, para que a gente afira o ativismo judicial, existem diferentes enfoques passíveis de serem dados: o enfoque jurídico, sociológico, político. Como fontes de pesquisa também existem materiais diversos. Nós podemos fazer entrevistas com juízes, analisar decisões judiciais, analisar artigos científicos, artigos de jornais de grande circulação. Essa pesquisa, o recorte dela foi um enfoque jurídico, usando como fontes decisões judiciais. Com isso, claro, ela não extingue a matéria, ela apresenta contribuições para esse tema a partir dos recortes feitos. Então, se o ativismo judicial é a atuação excessiva do judiciário, nós pensamos, se é atuação excessiva, vamos analisar os atos do judiciário, para ver se eles são excessivos. E qual é o ato
institucional do judiciário? A decisão judicial. Como ela é um ato discursivo, a decisão judicial, nós devemos, então, buscar critérios, teorias que trabalhem a análise do discurso, para, então, identificarmos os argumentos que compõem essa decisão judicial, para, a partir daí, verificar se esse ato institucional do judiciário está devido, está dentro da sua margem de competência, ou se ele excede essa margem de competência, do ponto de vista discursivo. E, então, buscando avaliar os argumentos, buscando parâmetros de avaliação de argumentos, nós recorremos a dois grandes marcos teóricos, inequivocamente considerados, que são, no direito, na teoria da argumentação jurídica, Robert Alexy, e na filosofia, no discurso de um modo geral, Jürgen Habermas, com a sua teoria do discurso, a teoria consensual da verdade. E, com isso, nós elaboramos uma taxonomia, uma tipologia argumentativa com base nesses dois autores. Reunindo o pensamento dos dois, nós temos que Alexy, ele determina, ele expõe que existem dois tipos de discurso, o discurso empírico e o discurso prático. O discurso empírico é aquele que trata da descrição da realidade dada, a partir de argumentos que têm como conteúdo fatos concretos, passados, presentes ou futuros, ou dados científicos, de ciências naturais, de ciências sociais, ciências humanas, dados científicos. Esses são argumentos que dizem respeito à realidade concreta. E o discurso prático, que, ao contrário do discurso empírico, que é descritivo, o discurso prático é normativo, ou seja, ele não trata do mundo do ser, né, mas do mundo do dever ser. E os argumentos que compõem o discurso prático foram bem elencados por Habermas, que os tratou como razões ou argumentos pragmáticos, éticos e morais. Compõe, então, o discurso prático, argumentos pragmáticos, que são aqueles que estipulam como deve ser o comportamento humano a partir da escolha de estratégias de ação, conforme qual critério? Conforme o critério eficiência, o valor utilidade, numa relação de meio e fim. Nós devemos agir dessa forma, por esse meio, para alcançar esse fim, visando a maior eficiência possível no caso concreto. Isso é um argumento pragmático. Os argumentos éticos, eles tratam de valores, mas valores que dizem respeito à cultura, à tradição identitária do indivíduo e daquela sociedade. Então, são valores particulares, relativos àquela sociedade, àquele indivíduo que compõe aquela sociedade, que dizem respeito, então, ao modo de vida e aos ideais partilhados por aquela sociedade. Em suma, são valores que respondem à pergunta: o que é bom para nós, enquanto sociedade? E os valores morais, que estão dentro dos argumentos morais, que dizem respeito não ao interesse nosso, da nossa sociedade, mas ao interesse simétrico de todos, segundo uma pretensão de universalidade, o parâmetro de universalização. Eles têm, então, a forma do imperativo categórico kantiano, né? Age de modo que a máxima da sua conduta possa se tornar a lei universal. Essa perspectiva, então, não do que é bom para nós, sociedade, mas do que é bom para todos. Valores, então, com a pretensão de universalidade. Esses são valores que integram argumentos morais, que integram o discurso prático, geral. Daí, Alexy, ele distinguiu o discurso jurídico dentre o discurso prático. O discurso jurídico
foi colocado como um caso especial do discurso prático geral. Como um caso especial do discurso prático, ele é um discurso normativo. Mas o que ele tem de especial em relação ao discurso prático geral é ser vinculado a argumentos institucionais. Argumentos esses que são leis, precedentes ou doutrina, a doutrina dominante especialmente. Argumentos institucionais são aqueles argumentos que advêm direta ou indiretamente do Estado, né? Diretamente, leis e precedentes, e indiretamente a doutrina na medida em que ela é elaborada majoritariamente por professores universitários que, em grande parte, integram universidades públicas ou parcialmente custeadas pelo Estado, como nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, Alex, ele distingue o discurso jurídico do discurso prático como um caso especial, mas ele afirma a tese da integração. São distintos, um é um caso específico, especial do outro, mas eles são integrados. O discurso prático, ele é a base, o fundamento do discurso jurídico. E, de modo que os argumentos práticos gerais e os argumentos jurídicos, embora distintos, se complementam e podem se fazer presentes no discurso jurídico, por exemplo, de uma decisão judicial. Mas existe a precedência prima facie dos argumentos institucionais, já que esses são os argumentos típicos do discurso jurídico. Essa precedência prima facie, Alex dispõe numa das regras da teoria da argumentação jurídica que ele elabora, né? Ele discrimina 28 regras e formas da argumentação jurídica, e essa é uma regra específica da argumentação jurídica. Os argumentos que expressam uma vinculação ao teor literal da lei ou à vontade do legislador histórico prevalecem sobre outros argumentos, a não ser que se possam apresentar motivos racionais que deem prioridade a outros argumentos. Ou seja, existe a precedência prima facie dos argumentos institucionais, mas se houver razões suficientes que justifiquem a precedência condicionada, ou seja, naquelas condições dos argumentos não institucionais, eles podem vir a ser prioritários, naquele caso concreto. Então, o discurso jurídico, como composto por argumentos institucionais necessariamente, mas não exclusivamente, ele é o discurso próprio do Poder Judiciário. Do que a gente pode inferir, como corolário, que quanto maior o número, a quantidade e a relevância, a qualidade de argumentos institucionais na ratio decidente, maior a probabilidade de atuação judicial dentro de sua competência, já que esse é o discurso próprio do judiciário, ele vai estar atuando dentro da sua margem de competência e justificando a sua atuação com argumentos que demonstram que ele está atuando dentro dessa margem de competência. Se ele está dentro da sua competência, se trata de uma interferência judicial devida, ou seja, de um controle judicial. Da mesma forma, a gente pode pensar o contrário se a gente falar de argumentos não institucionais. Quanto maior o número e a relevância de argumentos não institucionais na ratio decidente, maior a probabilidade de atuação judicial fora da sua competência. Maior a probabilidade, então, de se tratar de um ativismo judicial, naquele caso, e não propriamente de controle judicial. Com essa relação de quanto maior uma coisa, maior a outra, mais provável a outra, isso é uma relação de ponderação entre os fatores. O que demonstra que o ativismo judicial não é um fenômeno binário,
segundo uma regra, uma lógica de sim ou não. Ele é um fenômeno gradual ou gradativo. Isso porque a interferência judicial indevida, ela pode, então, ser mais leve ou mais grave, no caso concreto, de acordo com as condições particulares daquele caso. Mas como constatar, então, a interferência judicial indevida do ponto de vista discursivo, que é o ponto de vista focado aqui? O ponto de partida é esse, que eu acabei de dizer, que os argumentos não institucionais na ratio decidendi, eles têm precedência condicionada, o que requer uma alta densidade argumentativa para justificar esses argumentos como a ratio decidendi, como a razão da decisão. É possível que isso aconteça, não necessariamente isso significa ativismo judicial, mas a probabilidade maior é de uma atuação excessiva do judiciário, especialmente se ele não justificar de forma densa essa precedência condicionada. Então, para a gente fazer a análise empírica das decisões judiciais, a gente precisou identificar uma questão paradigmática no levantamento da crítica de ativismo judicial ao judiciário brasileiro. E uma questão paradigmática são os direitos fundamentais sociais, as decisões sobre esses direitos, especialmente sobre o direito ao mínimo existencial, dentre os direitos fundamentais sociais. Direitos fundamentais sociais, como a gente sabe, são direitos à prestação positiva estatal, na forma de produtos, serviços ou benefícios financeiros. A decisão judicial que ordena o cumprimento do direito fundamental social, ela então vai fazer o quê? Ela vai ser uma ordem ao Estado, uma ordem de agir, né? Ela vai ordenar ao Estado que deixe de ser omisso no cumprimento daquele direito social específico, direito à saúde, educação, ou direito ao mínimo existencial. Então, ela é diretamente uma ordem ao Poder Executivo, na grande parte dos casos, não exclusivamente, mas preponderantemente. No caso, então, de decisões que ordenam o cumprimento de direitos fundamentais sociais, qual é a crítica que os poderes eleitos, os poderes representativos, então, executivo e legislativo, fazem ao judiciário, nesse caso? Está havendo uma interferência indevida do judiciário na implementação de políticas públicas. O judiciário, então, ele está entrando numa margem de competência que não é a dele. Isso é ativismo judicial, isso é uma atuação excessiva do judiciário. E qual a resposta do judiciário? Não se trata de interferência judicial indevida, ela é devida em cumprimento ao sistema de freios e contrapesos. Nós estamos exercendo o controle judicial que é autorizado por nós por determinação do princípio de separação dos poderes, então, determinação constitucional. Dentre os direitos fundamentais sociais, o direito ao mínimo existencial, então, ele é o ápice das críticas. As decisões que envolvem o mínimo existencial são sempre questionadas, são sempre polêmicas, como decisões ativistas, ou não, não é? E o que é o direito ao mínimo existencial? Ele é um direito fundamental social geralmente não positivado nas ordens jurídicas nacionais, mas hermeneuticamente extraído do direito positivo pela jurisprudência e pela doutrina. Alex chama esse tipo de norma de direito fundamental de norma atribuída ou norma associada. São normas associadas de direitos fundamentais, associadas por quê? São normas associadas àquelas expressas, aos direitos positivados. São direitos hermeneuticamente extraídos de direitos positivados, por isso normas atribuídas ou associadas a eles. E o direito ao mínimo existencial, o conceito dele
que nós chegamos, essa é a formulação mais técnica que a gente conseguiu alcançar ao longo das nossas pesquisas, é a de direito ao mínimo existencial é um direito que tem como objeto o conjunto dos núcleos essenciais dos direitos fundamentais sociais considerados indispensáveis para a garantia de um nível elementar de dignidade humana. Não é pacífico o conceito de direito ao mínimo existencial, mas essa é a forma mais precisa que a gente atingiu nas nossas pesquisas. E aí a gente chega na pesquisa empírica, né? Já com base nas conclusões teóricas alcançadas, a gente vai para a pesquisa empírica para verificar como que está a aplicação daqueles conceitos que a gente elaborou. Então, a pesquisa empírica jurisprudencial, ela se faz como? Pela análise comparativa das decisões de um mesmo tribunal em diferentes datas e de tribunais diferentes na mesma data. Com isso, a gente tem parâmetros comparativos. O recorte temático foi, então, a utilização de mínimo existencial como expressão de busca nos sites dos tribunais. O recorte institucional foram as decisões colegiadas do STF e de um TJ de cada região do Brasil. Esses TJs foram o TJ de Rondônia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná, e do Tribunal Constitucional da Argentina, México e Alemanha. O recorte temporal de 2004 a 2017, porque 2004 foi o ano em que houve a primeira referência literal a direito a mínimo existencial pelo Supremo Tribunal Federal. E 2017, porque esse foi o primeiro dos 2 anos do projeto de pesquisa. Então, foram 14 anos de pesquisa nos tribunais constitucionais e nos TJs, por causa da judicialização, então da alta demanda ao judiciário, não foi possível trabalhar com 14 anos de pesquisa, mas com o ano de 2004 e o ano de 2017, ou seja, 2 anos só. E mesmo assim foram inúmeras as decisões, como a gente vai ver. Então, falando da pesquisa empírica, da jurisprudência brasileira, a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, nesses 14 anos, foram identificadas 23 decisões das turmas e do plenário que abordaram o mínimo existencial. Então, fazendo a análise discursiva dessas decisões, argumentos institucionais, leis e precedentes estiveram presentes em todas as 23 decisões. Doutrina, houve citação à doutrina em 20 das 23, ou seja, em 87% delas. Argumentos não institucionais, aqueles do discurso prático geral, que são os pragmáticos, éticos e morais. Das 23 decisões, 10 citaram argumentos pragmáticos, ou seja, 43% das decisões. 7 argumentos éticos, ou seja, 30% das decisões. Argumentos morais foram referidos em 5 decisões, ou seja, 22% delas. E argumentos não institucionais do discurso empírico, argumentos, então, que se referiam a fatos concretos, existiram em 8 decisões, ou 35% delas, e referência a dados científicos da realidade concreta, em 5 decisões, ou 22% do total. De forma geral e bem sintética, nós temos que, na doutrina, os autores mais citados foram José Afonso da Silva, esse com realmente mais citação, em 90% das decisões, Canotilho, em 80%, Ana Paula de Barcelos, em 70% das decisões, o professor Ringo Sarler também é bastante presente, em torno de 50% das decisões fazem referência
ao professor Ringo Saller. Isso das obras em português, das obras em outro idioma, eram basicamente em inglês, e basicamente essa dos professores americanos Robbins e Sustin, o The Cost of Rights, o custo dos direitos, que foi muito citado. Todos os argumentos, isso foi uma conclusão da pesquisa na jurisprudência constitucional brasileira, todos os argumentos não institucionais foram utilizados no total daquelas 23 decisões, sendo que a maioria das decisões que fizeram referência a argumentos não institucionais citaram mais de um argumento não institucional. Nem toda decisão fez referência a argumento não institucional, mas as que fizeram referência a um, fizeram normalmente a mais de um argumento não institucional. E aqui tem alguns exemplos para que vocês tenham noção assim, do enquadramento. Um exemplo de argumento pragmático. Aqui não tenho os dados da decisão, do processo, mas está tudo na pesquisa, e inclusive os resultados dessa pesquisa, eles compuseram um artigo que será publicado provavelmente no segundo semestre desse ano, em livro de minha organização, do qual participa o professor Ringo Saller, e o livro chamado Atual Judiciário, Ativismo ou Atitude. Então, nesse artigo constam todas essas referências. Um exemplo de argumento pragmático que trata daquela estratégia de ação baseada num raciocínio de meio e fim é esse. Isso aqui se tratou de uma decisão em que o Supremo indeferiu, proibiu, né, não deu provimento à cobrança, ao pagamento de uma taxa extra pelos pacientes do SUS, taxa extra para utilização para realização de determinado exame ou para ser atendido por determinado médico. O Supremo não concordou com esse pleito. E, na sua justificativa, dentre outros argumentos, ele colocou que haveria o risco de direcionamento de leitos nas instituições privadas para o atendimento dos pacientes que irão complementar os valores pagos pelo SUS. Ora, se essas atividades estão livres para a busca de lucro se essas entidades estão livres para a busca de lucro em sua atividade, nada impediria que a preferência fosse conferida a essa categoria de usuários, situação que vem em prejuízo da grande maioria da população brasileira. Ou seja, utilizando esse meio, pagamento de taxa extra para a utilização de determinado aparelho ou recurso médico, esse meio geraria um fim que não é amparado pelo nosso direito, não é visado. Esse é um argumento pragmático. Um argumento ético, que trata, então, faz referência a um ideal orientador da sociedade brasileira. Nessa mesma decisão, eles falam que essa é uma proposta absolutamente dissociada de lealdade, de boa-fé e de legitimidade, porque ela se propõe, num país onde a Constituição promete uma sociedade justa e solidária, com erradicação das desigualdades, uma desigualação entre os pobres e os mais pobres ainda. Ou seja, aqui está falando de valores assumidos pela sociedade brasileira, né? Justiça, solidariedade, erradicação de desigualdade. Exemplo de argumento moral, que são aqueles argumentos que fazem referência a um valor universal. Nesse caso, ao valor igualdade, na medida em que eles falam, nesse trecho, da necessidade de tratar desigualmente os desiguais. Isso é uma decisão em que foi deferido um intervalo adicional de 15 minutos para as mulheres empregadas de determinada firma, determinada indústria em Santa Catarina. Só as mulheres, não os homens. E daí a justificativa, né, na justificação da decisão, esse argumento moral.
A Constituição Federal veio a se utilizar de alguns critérios para esse tratamento diferenciado. Em primeiro lugar, levou em consideração a histórica exclusão da mulher do mercado regular de trabalho e impôs ao Estado a obrigação de implantar políticas públicas, administrativas ou meramente legislativas de natureza protetora no âmbito do direito do trabalho. Aqui uma justificativa de, então, tratamento desigual aos desiguais relacionado ao valor igualdade. Exemplo de argumento empírico relativo a fatos concretos. Essa aqui é uma decisão em que houve o deferimento do pagamento de um auxílio pecuniário para uma estrangeira que morava no Brasil, uma imigrante, há mais de 30 anos, uma latino-americana. E, dentre outros argumentos, houve esse. Segundo dados da Polícia Federal, em março de 2015, o Brasil abrigava 1.847.000 imigrantes regulares, dos quais 1.189.000 e tanto dispunham de visto permanente e 597.800 dispunham de visto temporário. Aqui existe a referência a fato da realidade material brasileira, da realidade concreta, não propriamente dado científico, é um fato concreto da realidade. E argumentos empíricos, exemplo de utilização de dados científicos em decisões do Supremo, esse argumento ele se refere àquela mesma decisão do tratamento desigual para as mulheres, aqui uma referência a uma obra científica. Aliás, não há como negar que há diferenças quanto à capacidade física das mulheres em relação aos homens, inclusive com levantamentos científicos, conforme Jurandir Costa, nesse livro, nessas páginas e tudo. Isso está a citação literal na decisão judicial. Isso na jurisprudência constitucional brasileira. Na jurisprudência infraconstitucional, então, nos 5 TJs pesquisados. Em 2004, não houve referência à mínima existencial em nenhum deles. Já em 2017, foram 495 acórdãos, somando, então, as decisões desses 5 TJs, o que mostra, assim, né, em 14 anos, uma diferença brutal, né, na judicialização. As distinções entre as decisões do STF e dos TJs, a principal distinção foi a clara superioridade da densidade argumentativa do STF em comparação com os TJs. As decisões, os acórdãos, não decisão monocrática, mas acórdãos dos TJs, tem repetição maciça de argumentos semelhantes ou idênticos. É reiterada a prática de recortar e colar. Os trechos são idênticos em inúmeras decisões, né? O que é um grande prejuízo argumentativo, porque os casos não são idênticos, embora possam ser essencialmente semelhantes. De forma sintética, a gente tem que, na jurisprudência dos TJs, os argumentos institucionais também foram muito citados, as leis em 99% dos acórdãos, os precedentes em 89%, aqueles acórdãos que não faziam referência a leis faziam a precedentes, e a doutrina citada também em 34%. Dentre os argumentos não institucionais, os argumentos pragmáticos foram os mais mencionados, em 23% das decisões, havendo sempre a referência à necessidade de economizar dinheiro público e a descrição de formas de fazê-lo. Então, se o fim é economia de dinheiro público, porque os recursos públicos são escassos, qual é o meio adequado para economia de dinheiro público? Então, a não concessão de medicamentos de alto custo, por exemplo. Esse é um tipo de argumento pragmático.
Nos TJs, existe pouca referência a valores abstratos, os argumentos éticos foram citados em 7% só dos acórdãos, e os argumentos morais, menos ainda, em 6%. Os principais resultados da análise comparativa, então, agora, não mais do nosso STF com os TJs, mas do nosso STF com outros tribunais constitucionais, de forma sintética também, a gente tem que, na Argentina, diferentemente do Brasil, só uma sentença, só uma decisão fez referência. Lá a expressão é mínimo vital, né? E não mínimo existencial. Mínimo existencial é a nossa tradução. E nesse único acórdão, havia também menção só ao argumento institucional leis. Não houve menção a precedentes, não houve menção à doutrina. Então, uma decisão com referência exclusiva a leis. No México, a primeira referência a mínimo vital foi em 2013 e até 2017 foram 14 acordos, 14 sentenças. Assim como no Brasil, a referência a leis e precedentes foi em 100% dos acórdãos, mas a doutrina ela foi muito menos citada no México, em 7% das decisões, em comparação com o Brasil, que foi 87% das decisões. E, quanto aos argumentos não institucionais, houve grande diferença também. No México, houve uma média de utilização de 7%, ou em 7% das decisões houve referência a argumentos não institucionais, enquanto no Brasil, em média, 30% das decisões fizeram referência a argumentos não institucionais. E na Alemanha, por fim, a primeira referência a Existenzminimum, né, a mínima existencial em alemão, foi em 91, tendo havido de 91 a 2017, 10 sentenças, 10 acórdãos. No entanto, a pesquisa se baseou exclusivamente nas decisões traduzidas para o inglês, em virtude da dificuldade do idioma, especialmente para alunos de iniciação científica. E o Tribunal Constitucional Alemão, ele traduz aquelas decisões que ele considera as mais relevantes. Então, dentre essas 10, 3 foram consideradas eles até colocam o índice de relevância da decisão, com mais de 70% de relevância. São apenas 3 decisões. E essas 3 decisões foram, então, analisadas e, da mesma forma que no Brasil, também na Alemanha, leis e precedentes são referidos em 100% dos acórdãos. A doutrina é também referida na Alemanha, mas também bem menos do que no Brasil. Na Alemanha, em 33% das decisões, e no Brasil, em 87%. Nos argumentos não institucionais, a gente tem uma grande diferença. Enquanto no Brasil, os argumentos práticos gerais, ou seja, pragmáticos, éticos e morais, são citados, em média, em 32% dos acórdãos, na Alemanha não há referência a argumentos práticos gerais. Não há referência a argumentos pragmáticos, éticos e morais. Em compensação, os argumentos empíricos, na Alemanha, a referência, então, a fatos concretos ou a dados científicos da realidade empírica, estão presentes em 100% das decisões, diferentemente do Brasil, que estão presentes em 29% das decisões. Ou seja, no Brasil, nós utilizamos mais argumentos práticos gerais do que argumentos empíricos, como argumentos não institucionais. Na Alemanha, não se utiliza argumento prático geral nessas decisões analisadas. Então, em síntese, ao final, a gente pode extrair como principais conclusões dessa análise comparativa a maior distinção do STF em relação aos TJs brasileiros e aos demais tribunais constitucionais internacionais. A maior distinção está no tratamento dos argumentos não institucionais. Eles são
quase 4 vezes mais usados pelo STF do que pelos TJs no Brasil. Na Argentina, aí em comparação internacional, na Argentina eles não são utilizados. No México são utilizados em 7% das decisões. Na Alemanha, os argumentos práticos gerais não são utilizados. Em compensação, os argumentos empíricos são utilizados em 100% das decisões. E isso nos levaria à conclusão no sentido de que a gente viu que quanto maior o número, a quantidade e a relevância, a qualidade de argumentos não institucionais na ratio decidente, maior a probabilidade de atuação judicial fora da sua competência. Então, maior a probabilidade de ativismo judicial. Essa situação, então, em relação exclusivamente aos argumentos não institucionais, nos levaria tendencialmente à conclusão de que, de fato, existe ativismo judicial no Poder Judiciário brasileiro, especialmente, então, no Supremo. Mas, por outro lado, a principal semelhança do Supremo em relação aos TJs e aos demais tribunais constitucionais está justamente na utilização dos argumentos institucionais. As leis e os precedentes são utilizados em 100% das decisões do STF, em 94% em média das decisões dos TJs, 100% no México, 100% na Alemanha. Na Argentina, foi uma única decisão em que se utilizou só também o argumento institucional leis. E isso, então, nos levaria para a conclusão oposta, né? Que quanto maior o número e a relevância de argumentos institucionais na ratio decidente, maior a probabilidade de atuação judicial dentro da sua competência, ou seja, maior a chance de controle judicial e não de ativismo judicial. No entanto, reunindo, então, todos os resultados finais, a gente tem que, na jurisprudência brasileira, de fato, os argumentos não institucionais são vários, são muitos. São muito mais usados comparativamente do que nos outros países e no TJ também, nos TJs. São vários argumentos não institucionais, eles são relevantes, mas não são decisivos. Eles são utilizados como um reforço ou um enriquecimento aos argumentos institucionais da ratio decidente. Os argumentos institucionais estão em todas as raciones decidente analisadas. Então, os argumentos não institucionais, eles não ocupam papel central nas decisões, pelo menos em todas as decisões que nós investigamos. Isso leva a uma maior probabilidade de atuação do Poder Judiciário brasileiro dentro da sua competência, já que ele está utilizando discurso jurídico com argumentos institucionais, que são os argumentos próprios do Poder Judiciário. De modo que, como conclusões finais, a gente pode falar que, considerando os critérios adotados, o ativismo judicial é um fenômeno gradual, não havendo razões suficientes que fundamentem o judiciário brasileiro como seriamente ativista. Mas, comparado ao poder judiciário argentino, mexicano e alemão, pode-se considerar que o poder judiciário pratica ativismo em grau leve, ou, no máximo, moderado, em virtude da grande utilização quantitativa de argumentos não institucionais. E, com isso, eu encerro a apresentação. Agradeço a todos vocês a atenção. E estou aberta aí. Cláudia, muito obrigado. Foi excelente a apresentação, especialmente porque reuniste tanto a questão teórica, né, evidentemente, da teoria da decisão, da teoria discursiva, e sua aplicação nas decisões, com essa pesquisa empírica, né, interessantíssima, né, comparando
realmente a natureza dos diversos argumentos e o uso deles, né, também de forma percentual, né, e com as devidas ênfases nos diversos tribunais comparados, né. E, claro, algumas coisas a gente mesmo, para quem não fez pesquisa empírica, se observa, quando se acompanha a jurisprudência, né? Mas é claro que a gente observa normalmente naquilo que a gente foca, né? E não essa visão realmente sistemática, né? Estruturada a partir realmente de critérios, né? Especialmente a partir desse estudo, né? Com base na natureza, racionalidade, né? Enfim, dos próprios argumentos, né? Especialmente nesse contexto que seria, então, realmente, poderia ser considerado realmente uma argumentação, uma fundamentação que leva, portanto, uma intervenção que poderia ser chamada de ativista, claro, segundo os parâmetros utilizados, ou não, né? Claro, chama que a atenção, e isso para mim, a verdade, é o que enriquece tanto, e isso não significa que não se possa haver crítica da decisão, e há, evidentemente, né? Que as decisões sejam perfeitas, mas nesse aspecto chama atenção, mas ao mesmo tempo é aquilo que em princípio acontece na Alemanha, e não só na Alemanha, mas na Alemanha em particular, é esse recurso, né, a argumentos empíricos, né? Realmente uma fundamentação bem concreta a partir de evidências, dados, né, na fundamentação das decisões pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, né? Até porque isso realmente não só dá concretude, como realmente aumenta em muito, né, a densidade, né, e a própria assim, capacidade de afirmação, né, e aceitação das decisões. Né? Porque você está fazendo referência a dados reais, né? Sim, e fornecidos até pelas... Exatamente, cientificamente, né, também pelas próprias instituições, muitas vezes são envolvidas no processo, né, que fornecem esses dados, né. Inclusive, me lembro aquela decisão do Hart Sphere, né, de 2010, que, inclusive, reconhece inconstitucionalidade com base um dos argumentos é de que não foi demonstrada, né, não foi devidamente justificado, não foram devidamente justificados, esclarecidos e, inclusive, tornados públicos de forma compreensível, né, e controlável os critérios pelos quais, realmente, com base nos quais se reduziu benefícios, né, modificou alíquotas, assim por diante, né? E essa Isso decisão que é central, né, na Alemanha para o mínimo existencial, nessa decisão houve, então, a declaração da inconstitucionalidade de alguns artigos da lei, né, do Hartz-IV, mas o Tribunal Constitucional, ao mesmo tempo que declarou a inconstitucionalidade, ele foi deferente no sentido de que, olha, pelo controle de evidência, está evidente que o valor que é atribuído como benefício pecuniário não satisfaz a necessidade da existência minimamente digna dos indivíduos. Mas nós, tribunal, nós não temos competência para elaborar o cálculo de um novo valor. Portanto, legislativo, vocês devem, até tal data, né, eles estipularam a data no final do ano, elaborar um cálculo transparente, objetivo, mostrando os critérios que os levaram a essa conclusão de que esse é o valor correto do benefício pecuniário, né? É uma decisão muito rica essa. Sim, e justamente também paradigmática nesse sentido, né? A Colômbia já tem decisões também com critérios similares, né? Nós ainda estamos avançando nesse particular. É claro que o Supremo agora, quando faz referência às decisões sobre a pandemia, sobre a necessidade de tanto maior deferência quanto mais as decisões, né, do poder público forem baseadas em evidências científicas, né, já é um avanço nesse sentido, né? A própria decisão agora no mandado de injunção, né, sobre essa renda, enfim, emergencial, né, também já aponta nesse sentido e algumas outras, né? Acho que isso é um avanço, né? Mas eu queria fazer agora, claro, uma discussão que tu sabe que talvez viesse, né, sobre
sobre o conceito de mínimo existencial, né? É claro que isso é polêmico, né? Evidente que isso é polêmico, e é polêmico, mas também sei que é o conceito que nem sempre dito dessa forma, né? Mas praticado, né? Eu diria, na absoluta maioria das decisões do Supremo, né? O TJ não acompanha, né? Mas o Supremo sim, também a STJ, elas estão praticamente pressupostas, né, de que o mínimo existencial seria como que o núcleo essencial dos direitos sociais a prestações. Né? Isso é muito frequente. Eu tenho uma profunda e cada vez mais convicta divergência em relação a isso, né? E aqui eu faço coro com o professor Canotilho, né, e alguns outros, de que se nós realmente equipararmos o mínimo existencial ao núcleo essencial dos direitos sociais, os direitos sociais basicamente perdem a sua autonomia, que nunca é absoluta, sempre é relativa, é claro, mais ou menos relativa, né? Sempre as zonas de superposição material, né, de suportes fáticos, enfim, entre direitos fundamentais, mas perdem realmente a sua autonomia. Basicamente, o que nós temos, né, seriam direitos ao mínimo existencial. Né? Isso também pode ser contestado de outra forma, né? Porque o Alex, se não me falha a memória, também refere aqui que o mínimo existencial, na verdade, é o que se traduz um direito subjetivo definitivo, né? No campo dos... Nós sabemos que o Alex não acredita em núcleo essencial, propriamente dito, né? É a regra que sobra, né? da ponderação, né? Basicamente é isso, né? Tem adesão, evidente, no Brasil, por alguns colegas, especialmente Virgílio, né, outros colegas também, né, como aqui está aqui falando conosco, né? Mas de qualquer sorte, eu acho que esse conceito ele pode ser problemático, né? Eu até acho que inclusive ele é muito mais factível na Alemanha, né, onde não temos direitos sociais positivados na Constituição e nem com essa quantidade, né, do que no Brasil. Claro, não é que eu não entenda que o mínimo existencial possa também integrar o núcleo essencial, né, e, evidentemente, possa ter menor profundidade. Né? No fundo, isso é a tese do Ricardo Lobo Torres, né, que diz que os direitos fundamentais, um pouco próximo, não é exatamente igual, os direitos fundamentais sociais são fundamentais na medida do seu núcleo, do mínimo existencial, né? Onde então se aplicaria a proibição de retrocesso, etc. Uma forma um pouco diferente de ver isso, né? Enfim, eu só consigo colocar isso que eu tenho um certo ceticismo em relação a isso, porque isso também pode fragilizar bastante, né, a efetividade de direitos sociais que são, segundo a nossa Constituição, direitos fundamentais, mas onde é difícil aplicar essa teoria, digamos assim, dessa forma, né? com essa precisão. Né? Mas, claro, se por causa do conceito de direitos sociais adotado do ponto de vista do direito positivo, constitucional positivo brasileiro, né? Que vai além de direitos a prestações, né? Direitos sociais no Brasil, pelo menos para a Constituição, não são apenas direitos a prestações, né? Direitos trabalhadores também são uma modalidade de direitos sociais e nem sempre são direitos a prestações estatais. Né? Claro, prestação judiciária, prestações normativas, né? Deveres de proteção, sim, né? Mas não prestações materiais no sentido próprio do termo. Mas, claro, isso é uma forma também de conceber o conceito de direitos sociais a partir do direito constitucional positivo brasileiro, né? Que não corresponde aqui realmente a grande parte da doutrina e também ao que é adotado em outros países, né? Falando um pouco aqui a filtragem também, né? Mas eu sei que isso é polêmico, né? E só gostaria de provocar um pouquinho mais sobre isso, né? Claro que tem outras coisas a dizer, mas especialmente parabenizo realmente pela pesquisa, realmente pesquisa importante, né? Acho que vai contribuir para lançar a luz sobre uma série de questões, né? Até mesmo em relação à crítica das críticas, né? A compreensão dessas até nesse sentido, né? E aí é só uma primeira provocação, né? Talvez
pudéssemos ainda abrir pergunta se mais alguém quisesse fazer uma pergunta, porque o tempo está um pouco limitado, nós já temos algum tempo, para, se quiser responder em bloco, talvez pudesse facilitar. Então, assim, se alguém quiser fazer mais uma pergunta... Professor, temos uma pergunta no chat, não sei se a professora Cláudia consegue ler o chat, mas se for o caso eu posso ler. Mas quem sabe abre o microfone também, pode ler do chat, não sei nem se é do chat na mesma pergunta que vai ser feita agora oralmente. Eu acho que não, professor, o Abel quem está falando. Na sua linha de raciocínio, só queria acrescentar, professora Cláudia, primeiro, parabéns pela excelente explanação. Foi uma aula no sentido mais amplo da expressão. A questão do argumento da reserva do possível, em relação à aplicação do mínimo existencial, que é muito usado, tal. Como é que a senhora classificaria esse argumento? Ele é um argumento pragmático? E isso poderia caracterizar, mesmo de uma forma leve, um certo ativismo judicial? Bom, então eu respondo agora ou a gente reúne mais perguntas? Acho que tem mais a pergunta do chat, talvez, pudesse ser essa, né? Se permite, porque a gente teria, então, já as 3 perguntas. Claro, pode depois ir mais alguma outra, mas talvez essas 3, já que aqui está no chat também. Andressa, pode ler a do chat? Talvez seja mais fácil. Claro, posso ler sim. A pergunta é do Victor Ribeiro. Obrigada pela exposição, professora. Sua pesquisa é instigante e inspiradora. Parabéns. Tenho uma dúvida, caso haja tempo para discussões. Alguns estudos, como o do professor Rodrigues, da Unicinos, mostram a dificuldade de reconstrução da ratio decidendi na argumentação das cortes, já que cada juiz pode votar de uma forma e não se redige uma fundamentação majoritária comum, dentre outros entraves decorrentes do desenho institucional dos tribunais. A senhora encontrou essa mesma dificuldade? Como avalia essa questão? Agradeço se puder comentar sobre. Certo. Então, ótimo. Indo na ordem, respondendo então ao professor Ringo, realmente, não tem dúvida, se nós focarmos apenas no mínimo existencial como o direito social devido, a gente acaba restringindo os direitos sociais ao que tem de mais elementar deles, né? Mas é princípio relativo à interpretação dos direitos fundamentais sociais o princípio da progressividade, né? E, então, o mínimo existencial é o elementar, e com a tendência de maximização da progressividade para a implementação gradativa dos direitos fundamentais sociais. Agora, mínimo existencial é diferente de núcleo essencial de direito fundamental social, né? Todo direito fundamental, e aí não só direito fundamental social, todo direito fundamental ele é um direito prima facie, na forma principiológica disposta, e, no caso concreto, ele é tornado um direito definitivo. No caso concreto, muitas vezes, esse direito definitivo significa a identificação do núcleo essencial daquele direito fundamental, que pode ser individual, inclusive, não apenas social. Agora, o mínimo existencial é a reunião do núcleo essencial de alguns direitos fundamentais sociais. Claro, se os direitos fundamentais sociais, eles dependem da prestação positiva estatal, eles vão depender da capacidade econômica do Estado. Então, quanto mais rico o Estado, mais amplo o seu mínimo existencial, mais capaz ele é da prestação positiva aos indivíduos. Tanto que o Hartz IV, o benefício pecuniário alemão, ele cobre, assim, aquecimento à casa, ele cobre vestuário, alimentação, transporte, lazer, ele cobre a leitura,
ir ao cinema, comprar livros, é uma outra realidade. Né? No Brasil, embora o conteúdo do mínimo existencial seja controverso, inequívoco é que o direito à saúde e à educação fazem parte do nosso mínimo. Agora, segundo parâmetros internacionais, pelo Pacto dos Direitos Sociais, Culturais, faz parte do mínimo existencial também o direito à alimentação e moradia adequada. Isso daí, em dimensão internacional, é o mínimo conteúdo do mínimo existencial. Né? Agora, então, eu não vejo por que a noção de núcleo essencial ou de direito definitivo afetaria a implementação ou a amplitude de direitos fundamentais sociais, uma vez que essa estrutura pertence a todos os direitos fundamentais, não é característica exclusiva dos sociais. E os direitos sociais, eles são fundamentais, não porque eles, então, têm um núcleo essencial, não porque alguns deles compõem o mínimo existencial, mas eles são direitos fundamentais pela relevância dos valores que eles protegem e pela própria positivação da nossa Constituição. Eles são direitos fundamentais positivamente expressos. O mínimo existencial, não, ele é hermeneuticamente deduzido, mas os demais, eles são positivos, não é? Quanto ao argumento, ao princípio da reserva do possível, esse é, na verdade, o maior princípio colidente aos princípios de direitos fundamentais sociais. Né? O princípio da reserva do possível é um princípio formal e os princípios de direitos fundamentais, princípios materiais, mas que entram em colisão porque, justamente devido ao ônus gerado pela prestação de direitos fundamentais sociais, isso pode afetar o equilíbrio das contas públicas. E, de fato, o princípio da reserva do possível, ele é majoritariamente utilizado nos argumentos pragmáticos, nos argumentos que tratam, então, da relação de meio e fim, da possibilidade de garantia daquele direito pleiteado, juntamente com argumentos consequencialistas, estão muito presentes também, né? Porque o consequencialismo ele vai universalizar as consequências daquela decisão, daquele caso individual. Reunindo consequencialismo com o princípio da reserva do possível, que exige a razoabilidade do pedido demandado, do pedido particular, com o equilíbrio das contas públicas, a reunião desses elementos, de fato, se faz presente majoritariamente em argumentos pragmáticos. Mas o direito ao mínimo existencial, enquanto direito definitivo, e ele é direito definitivo justamente porque ele é composto só do núcleo essencial de alguns direitos fundamentais, ao mínimo existencial, ao direito ao mínimo existencial, é inoponível o princípio da reserva do possível. A questão está na identificação de quais são os direitos que compõem o mínimo existencial. Direito à saúde, não na sua amplitude, não prima facie, mas o direito à saúde definitivo. Quais são as prestações de saúde que integram o núcleo essencial do direito à saúde? Segundo a professora Luciana Melquiades, da UFJF, a tese dela de doutorado foi sobre isso na UFMG, são as demandas de saúde de primeira necessidade, que são aquelas demandas responsáveis pela manutenção da sobrevivência do indivíduo com um mínimo elementar de dignidade.
Direito à educação, qual é o núcleo essencial? A nossa Constituição diz qual é o núcleo essencial. Desde 2016, com a Emenda Constitucional 59, é o ensino fundamental e ensino médio, por determinação constitucional, né? Então, pelo menos esses dois direitos a gente consegue identificar mais razoavelmente o núcleo essencial. Mas já direito à alimentação e direito à moradia, se a gente trouxer para o Brasil as determinações internacionais, direito à moradia, a gente pensar na garantia como um direito definitivo de uma moradia adequada. Moradia adequada é a moradia que não significa só um teto para sua cabeça, mas o acesso de transporte, né, a localização de farmácias, de mercados, supermercados próximos. Como é que a gente faz num país em que temos, infelizmente, tantas favelas? A gente precisa, então, olhar para a nossa realidade nacional, para as condições fáticas da nossa realidade, para ver a possibilidade de implementação de ditames internacionais, né, no nosso contexto social. E, finalmente, quanto à identificação da ratio decidendi, a ratio decidendi, a tendência de se trabalhar ratio decidendi, opter dictum, ela é mais recente, né, no nosso direito, ela é tradicional no common law, mas ela veio para o nosso direito especialmente depois da reforma do Código de Processo Civil. E na ratio decidendi, como é que a gente identifica? Claro, a gente precisa ainda aperfeiçoar muito isso, justamente por ser uma doutrina que está entrando no nosso sistema, que é de civil law. Mas nós identificamos a ratio decidendi a partir do dispositivo da decisão, ali está a síntese da decisão, e buscamos por inferência, a inferência mais diretamente, mais imediatamente relacionada àquele dispositivo, as razões cujas inferências levam a essa conexão mais próxima, mais direta e imediata ao dispositivo da decisão. Assim se encontra a ratio decidendi. As demais razões, elas podem até ter alguma relevância, como são os argumentos não institucionais, no caso da pesquisa, eles têm relevância sim, mas não uma relevância de razão justificadora central, né, da decisão dada lá no dispositivo, mas eles vêm em reforço aos argumentos institucionais que se fazem presentes em todas as decisões analisadas. Ainda que a argumentação possa não ser tão sofisticada, não ser saturada, né, não ser completa no desenvolvimento de todas as suas etapas, mas foi perceptível que houve sempre argumento institucional para fundamentar como razão imediata o dispositivo do acórdão da decisão. Assim, eu responderia a essas colocações. Muito bem, né? Respostas completas e densas, né? Tá levando em conta o tempo, né, de resposta. Não, sim, aqui, acho que agora com a tua complementação, né? Evidentemente na fala a gente faz grandes recortes de complexidade, teste um conceito, é um conceito evidentemente tradicional, né? E eu coloquei essa provocação para discutirmos um pouquinho mais, claro, com as complementações realmente ficamos absolutamente bem mais próximos, né, na questão, né, com certeza. Né? E é claro que em muitos casos realmente o existencial, isso também a gente tentou, porque o artigo é curto, né? Realmente não tem muito tempo de desenvolver, não tem muito espaço para desenvolver algumas coisas naquele texto, né? Também para aquela obra, né? Que deve sair. Fica claro realmente também que, especialmente
em outros países, né, realmente o mínimo existencial está muito mais para mínimo vital, né, do que para aquilo que realmente na Alemanha e até no Brasil, né, se tem compreendido, pelo menos com a doutrina dominante de jurisprudência, né, sobre mínimo existencial. Então, há essas diferenças importantes também, né, de graduação que influenciam diretamente também o próprio, pelo menos o conceito como é, né, compreendido em cada local, né? Também acho que a referência aqui à progressividade foi importante, né? Então, isso também depois tem novamente a ver com a ideia da proibição de retrocesso, por mais polêmica ela seja, inclusive o rótulo, né? Mas também uma praxis já incorporada, né? Que nós temos, fundamental. Né? Concordo, com certeza, né? E alguns países também a praticam, só não utilizam rótulo, né? Mas, evidentemente, o que se faz, ao fim e ao cabo, é a mesma coisa, né? Controle judicial de medidas restritivas, né? Muda o nome, muda a expressão, mas o conteúdo... Mas, basicamente, do que se trata é o mesmo, né? Bom, gente, digamos assim, né? 5 minutinhos me bastam para dar aquela série estratégica e voltar para o grupo, né? Então, se alguém talvez ainda desse para fazer uma pergunta, mas se alguém tivesse, é claro, concordar. Óbvio, só alguém já se manifesta. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida, assim, mas em relação à parte empírica da pesquisa mesmo. Teve uma grande discrepância entre as decisões do Supremo em relação à quantidade de decisões do Supremo sobre o mínimo existencial e dos países que foram comparados. Se houve alguma consideração, ou se pudesse tecer, comentar, qual o motivo dessa discrepância? É mais difícil de que esses casos cheguem até a última instância lá, ou porque realmente existem menos demandas que visam esse direito do mínimo existencial nesses países? Assim, realmente o nosso judiciário é mais ativista, ou os outros poderes têm mais relutância em conceder esse mínimo existencial? Seria mais ou menos a pergunta, entendeu? Bom, na verdade, houve sim uma discrepância, mas talvez não tão gritante. Em relação à Argentina, com certeza, né? A Argentina tem uma decisão, mas isso muito porque na Argentina existem tribunais administrativos que são competentes para julgar questões que envolvem direito à saúde e educação. Então, não chegam ao Tribunal Constitucional grande parte das ações que envolvem esses direitos, que são os direitos centrais, né, do mínimo existencial. Por esse motivo, especialmente, eu conversei, inclusive, com um professor argentino. Ele acredita que seja essa realmente a razão principal de lá ter realmente só uma decisão. No México foram 13 decisões, mas de 2013 a 2017. No Brasil foram 23 decisões, mas de 2004 a 2017. No México demorou mais tempo para haver a primeira referência a mínimo vital no Tribunal Constitucional, mas quando houve, depois o número de decisões foi semelhante ao nosso, proporcionalmente. E na Alemanha, em alemão, foram 10 decisões, não é? A limitação do idioma é que nos fez examinar apenas 3 decisões, embora sejam as 3 mais importantes. O Hartz-IV, ele tem a classificação de 100% de relevância. A decisão sobre a concessão de benefício de asilo tem 80% de relevância. Então, assim, as mais importantes foram analisadas, mas do ponto de vista qualitativo, quantitativamente, de fato, houve esse prejuízo, não pela não atribuição de igual relevância ao tema, mas por uma limitação do idioma da equipe de pesquisa. Então, foi outra questão. Muito obrigado. Nada. Sim, claro, a limitação do idioma, no caso da Alemanha, acaba sendo relevante, né? Mas como também não é só o coordenador da pesquisa que deve pesquisar, mas sim justamente os demais, né? Não dá para condicionar assim,
o mais importante é que o próprio tribunal, sabendo da dificuldade do conhecimento do alemão, né, eles traduzem para inglês as principais decisões. Então, assim, do ponto de vista qualitativo, nós chegamos ao que mais importa, né? Porque ele faz a priorização, o próprio tribunal faz a priorização, evidentemente, né, pelo impacto. Então, isso já... E também é um critério que justifica também bem a escolha, né? Mas, enfim, agora realmente precisamos encerrar. O tema, claro, o tema me agrada demais, né? Mas temos que encerrar. Cláudia, primeiro formalidade, né? Somos aqui colegas e amigos. Te agradeço muitíssimo pela participação, né? Não deverá ser a primeira, né? A única. É a primeira, mas não deverá ser a única. Mas parabéns pela pesquisa. Não sei se esse material pode ficar à disposição dos alunos ou não, né? É bem tranquilo, né? Alguns professores deixam à disposição, outros ainda não, porque preferem aguardar uma pesquisa, publicação de resultados, enfim, depois pode mandar um Talvez PDF seja do melhor texto, né? aguardar o nosso livro, eu espero que saia em agosto ou setembro, e aí vai sair o artigo, né, de forma mais completa do que a exposição. Talvez seja melhor aguardar a publicação do artigo. Sim, tranquilo. Eu né? até pensei nisso, que às vezes é melhor certamente aguardar a publicação, né? Porque aí tem professores que realmente já deixam de logo à disposição, outros não. E outros depois assim, mandam o texto, mandam antes o artigo. No artigo estão as tabelas todas de todos os tribunais, está bem mais completo. Né? Claro, não, tranquilo. Só para não deixar de fazer a pergunta, né? Sim. E depois eu mesmo serei, claro, o primeiro a disponibilizar também os textos. Sim, aqui. Claro. Bom, gente, Cláudia, brigadíssimo, tá, pela participação. Né? Eu que agradeço. Da troca de horário. Já estou vendo aqui as perguntas já revelaram, né, o quanto teve interesse, e também várias manifestações aqui no chat, parabenizando também pela pesquisa. A apresentação foi um sucesso. Tá certo, muito obrigada. Fica em contato. Então, um abração daí para ti também. Saúde. Obrigada, né? gente. Foi um prazer. Tchau. Um abraço. Tchau.